Olá, eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema de compressão da mama. Esse vídeo que eu vou fazer, ele é mais destinado a paciente do que ao profissional técnico, porque o profissional técnico, ele sabe a importância da compressão. Quem muitas vezes precisa ter um pouco mais de consciência sobre a compressão são as nossas pacientes. Por quê? Para que elas se tornem um pouco mais colaborativas. Eu falei um pouco sobre compressão em uma palestra que eu dei em uma igreja. E foi impressionante a aceitação que as pacientes tiveram depois dessa palestra. Então, quando eu expliquei sobre a importância da compressão, mostrei a imagem, expliquei, elas passaram a entender que existe uma necessidade da compressão, que não era uma ruindade da profissional técnica. E aí todas elas passaram a entender melhor o exame de mamografia e aceitar melhor esse exame. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o sistema de compressão, ele traz um certo desconforto ao paciente, mas ele traz um benefício para a imagem. E quando nós falamos de benefício para a imagem, eu posso destacar pelo menos 4 ou 5. Quanto ao desconforto, eu gosto de usar essa palavra porque as pacientes, principalmente as pacientes que fazem a mamografia pela primeira vez, elas falam assim, vai doer? Nossa, todo mundo disse que dói. Então, assim, é muito importante que nós usemos essa palavra, desconforto. Ah, senhora, é um pouco desconfortável, mas é importante que seja feito dessa maneira. Outra coisa que eu gosto de fazer é ganhar a primeira paciente do seu plantão, porque com certeza ela vai sair lá fora para a sala de espera e ela vai dizer assim, a menina é um amor, e aí todas as outras vão entrar, a menina é um amor, a menina é um amor. Agora, se essa primeira paciente sai e ela fala assim, nossa, ela é uma grossa, ela é estúpida, ela machucou a minha mama, pronto. Todas as outras vão entrar tensas e aquela musculatura tensa, aquela paciente tensa vai te atrapalhar com o teu exame. Um hábito que eu passei a ter recentemente é de quando eu sinto essa musculatura da paciente muito tensa, esse ombro assim, ó, afundado, né, o pescoço afundado, eu ponho a mão e começo a fazer com que ela relaxe. E quando ela vai relaxando essa parte, ela sente uma certa confiança na profissional técnica, você percebe o benefício no teu exame, a tua imagem fica melhor. Quando nós temos tempo de repetir, o que não é indicado, mas se acontecer, nós percebemos que nós temos um ganho de imagem. Mas vamos lá, vamos falar sobre os benefícios da compressão. Então, mantenha a mama longe da parede torácica, permitindo a projeção de todos os tecidos no detector, sem a interferência de qualquer ruído, de qualquer micro mexidas. Então, por exemplo, a nossa mama, principalmente a esquerda, está na frente do coração, está na frente dos grandes vasos, e o nosso coração não vai parar de bater. Então, eu posso falar para a paciente, pare de respirar? Claro, posso. Então, eu exerço uma certa compressão e na hora do disparo, eu peço para a paciente parar de respirar. Mas o coração vai continuar a 1000 por hora, principalmente o dela. Por quê? Porque ela está super tensa. Nós nunca podemos esquecer que a nossa paciente está ansiosa, a nossa paciente está com medo do exame, medo do resultado. A nossa paciente ela já vem com vários problemas de casa e a nossa paciente tem vergonha da sua sexualidade exposta. E assim, quando eu falo que elas têm medo e às vezes esse medo ele se transforma em tensão e muitas vezes, eu tive uma paciente que uma vez ela começou a chorar na sala e eu falei assim, a senhora não está chorando por causa do exame? Ela falou, não, perdi meu filho tem 30 dias. Então, assim, é uma somatória. E aí, qualquer motivo para chorar, o paciente vai chorar. E ele vai chorar na sua frente. Você tem que ter estrutura para segurar esse paciente. Eu sempre falo que nós somos um pouquinho psicólogas. Bom, mas quanto à compressão, a mama ela deve ser comprimida de acordo com as suas diferentes espessuras. Então, muitas vezes nós encontramos uma espessura aqui em cima mais densa ou menos densa, uma mama mais densa e uma mama menos densa. Sem contar que na própria mama nós encontramos espessuras diferentes. Então, se você pensar na mama, você vai ver que ela é uma estrutura cônica, onde eu tenho uma parte posterior, proximal, uma parte medial e uma parte anterior. Essa parte anterior, constituída pela região do mamilo, ela é menos espessa quando comparada à parte mais posterior. Então, é muito claro que a parte posterior vai receber uma compressão maior quando comparada com a
parte anterior. E isso vai depender dos variados tipos de anatomia, biotipo de paciente, enfim. E nós temos que estar preparada para essas situações. Outro fator importante é o sistema de compressão. Então, o sistema de compressão, alguns equipamentos, eles comprimem com a bandeja reta. E outros equipamentos, eles têm uma certa angulação, eles têm uma molinha na parte final dele que acopla a essas diferenças de espessuras da mama. É um sistema chamado Fast Pudley, que nem todas as marcas possuem, mas aquelas que possuem você pode lançar mão desse recurso para comprimir melhor, de forma mais uniforme, essa mama. Todas as estruturas mais próximas do cassete, elas têm um ganho de imagem. Quanto mais eu comprimo, menor a dose de radiação dessa paciente. É um outro fator que pode ser mencionado para paciente. Muitas vezes nós não temos tempo hábil para explicar todos os ganhos, todas as finalidades de uma compressão bem uniforme para paciente. Bom, outro fator da compressão. Mantenha a mama na posição que eu determino, que eu preciso, que eu quero, e não na forma natural dela. Isso principalmente para pacientes que têm um mamilo para baixo, tem uma menor quantidade de tecido nos quadrantes mediais, tá? Você deixar o mamilo centrado e perfilado, tem muitas pacientes que o mamilo dela não é centrado e perfilado anatomicamente falando, então o sistema de compressão ele vai obrigatoriamente deixar, você vai moldar a mama com a sua mão da maneira que você quer. Você vai fixar a mama e fazer com que todas as estruturas fiquem esparramadas. Bom, esse é um pouquinho da nossa aula de hoje, falando sobre o sistema de compressão, e eu espero que alcance as nossas clientes, as nossas pacientes, para que elas se tornem bastante colaborativas na hora do exame. Obrigada pela atenção.